Olá, amigos! O programa de hoje da Adega Atlântico vai falar sobre um detalhe que protege, mas que ao mesmo tempo nos separa do objeto de desejo. Hoje vamos falar sobre rolhas. Daniel de Paula e o nosso enólogo Mário Louro trazem essa matéria para vocês. Abrir uma garrafa nunca mais será a mesma coisa. São muitos os segredos que fazem de um bom vinho um alimento tão apreciado. Um deles é a garrafa e o que veda dentro dela uma bebida tão preciosa: a rolha. Em Portugal, é raro encontrar uma garrafa de vinho que não seja vedada com rolha de cortiça. O país é o maior produtor mundial de cortiça. Nas viagens ao campo, de norte a sul, as quintas cultivam o sobreiro, árvore da qual se extrai a matéria-prima para a fabricação das rolhas. Um conjunto de sobreiros como esse é chamado monte. Sobreiro, cortiça, rolha são os assuntos abordados com um dos especialistas que nos acompanhou em nossa viagem ao mundo dos vinhos portugueses. Então nós vamos começar agora essa pequena aula com o professor Mário Louro falando de cortiça, que é um produto de uma árvore chamada sobreiro, que está em toda parte aqui. Nessa nossa viagem você vai ver várias imagens de cortiça e também do sobreiro já apanhado, já descascado. O professor vai explicar um pouquinho disso. Aqui nós temos alguns modelos, como ele falou, de rolhas que são utilizadas, feitas, lógico, da cortiça, para os diferentes tipos de garrafas de vinhos aqui em Portugal. Professor, o rolha faz parte da programação de um bom vinho, do que ele precisa oferecer? A rolha de cortiça é o melhor vedante que existe ao cimo da terra. Ele tem uma história tão longa como a do vinho. No tempo dos romanos nós já víamos as talhas com uma tampa de cortiça, portanto naturalmente é um elemento muito importante, mas tem vantagens a utilização da cortiça. Sendo um elemento, um ser vivo, ele tem células, a sua constituição é formada por células e essas células são vedantes diretamente, quer dizer, sendo uma coisa quase esponjosa, naturalmente daria a ideia que o vinho subiria nela e repassava cá fora. Ora, o que se vê, por exemplo, nesta rolha é que o vinho não sequer subiu 1 milímetro na rolha, portanto fez tampão. Isto é uma rolha de cortiça e ela tem, olhando aqui para os traços que se veem aqui na cortiça, ela tem 9 anos de árvore. Cada prancha de cortiça é retirada do sobreiro de 9 em 9 anos. E na rolha nós visualizamos isso. Estes tracinhos que nós vemos é de cada ano. E o mais largo significa que choveu mais. O mais estreito significa que é um ano de sequeiro. É interessante esses aspectos. Depois, mais tarde, iremos mostrar o pormenor destes traços que aqui aparecem e que, de certa forma, permitirão ao nosso consumidor dar valor a um produto que é natural e que, de certa forma, ajuda na conservação do vinho. Como tampão e, por outro lado, como uma substância que tem a possibilidade de o oxigênio entrar ligeiramente e poder, de certa forma, dar uma evolução ao próprio vinho. Essas são rolhas que estão com as garrafas aqui do vinho de Portugal, mas nas barricas que a gente observa nas adegas, enquanto o vinho está ainda em conservação ou envelhecimento, hoje em dia está se usando aquelas rolhas maiores de silicone, mas antigamente eram também de rolhas de prancha de cortiça. Sim. Claro que a gente percebe que no vedante, quando está o vinho na barrica, já basta o oxigênio que entra pelo poro. Falamos muito dos poros das barricas. Das madeiras. O poro, o que é o poro? O poro é um determinado orifício que diminui de tamanho quanto mais anos a árvore tem. Quer dizer, o poro, a madeira é quase seda quando uma árvore tem 500 anos. E hoje, quando fazemos barricas com árvores entre os 200 e 300 e há de tamanho de 500 anos. Ora, esse espaço que nós utilizamos na barrica tem como objetivo essas trocas gasosas ligeiras, mas não muito pronunciadas. Uma rolha de tampa é muito grande, entra muito oxigênio e contraria aquilo que queremos para a barrica, que é oxidações rápidas, queremos evoluções lentas. O microporo da madeira é suficiente
para essas trocas gasosas. Por isso, hoje eles criaram a utilização do silicone como o vedante ideal para as barricas de conservação do vinho. Uma vez que é uma substância que não transmite qualquer sabor ao vinho e, por outro lado, é um bom vedante. O ar não entra pela boca da barrica, mas sim entra pelo poro da madeira. Hoje em dia virou moda em alguns países ou alguns produtores utilizarem a rolha de silicone também, ou como essa que o senhor não indica absolutamente? Não. Por quê? Porque não indico, porque é uma substância que conhecemos mal. A gente sobre a cortiça tem centenas de anos de história e sabe para que ela serve e sabe o seu funcionamento. Ela vem desde os romanos a ser utilizada. O vedante plástico, nós não sabemos o que é que ele vai, como é que o vinho se comporta daqui a 10 anos metido numa garrafa que tem o silicone. É uma incerteza. A experiência da cortiça é muito longa e todos os grandes vinhos utilizam rolha de cortiça. Sendo o primeiro produtor mundial, naturalmente não faz sentido ter esta rolha aqui. Mas ela está aqui para desmistificá-la também. O conhecimento que nós temos da cortiça é muito profundo e vale a pena tomarmos uma aula só sobre isso. Por isso mesmo, o único material usado nas grandes adegas e quintas que não seja a cortiça é o silicone, como disse o especialista Mário Louro. E esse tipo de vedante só é utilizado para vedar os barris de conservação do vinho enquanto ele evolui para ir ao mercado. Mesmo com tantas árvores em seus montes, e como os produtores dedicam suas atividades integralmente ao vinho, eles comercializam a cortiça com empresas que vão produzir esse vedante, depois de extrair a cortiça a cada 9 anos, a partir do 25º ano da árvore. Os sobreiros são mantidos nas quintas, primeiro para que o cenário fique ainda mais bonito, e segundo, porque desse cenário sai a finalização de um produto que carrega nessa bebida tanta história, tecnologia, carinho e valor. Interessante, não é? Viram só? A Adega Atlântico espera que vocês abram muitas rolhas. Nós certamente temos muitas rolhas para serem abertas. Não deixe de visitar o nosso site www.adegaatlântico.com.br. Saúde e até a próxima!